Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: o batismo e a ceia do Senhor. Lição 6. Os sacramentos no Antigo e no Novo Testamento. Texto básico, Romanos 5, 12 a 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Introdução. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, nos ensina sobre o pacto de Deus com o homem como uma expressão do cuidado eterno e da certeza do relacionamento íntimo com o Senhor, para com aqueles que cumprem com fidelidade os termos da aliança. Da mesma maneira, o pacto deve ser entendido como um instrumento de redenção e garantia da vida em sua plenitude, conforme a promessa divina, a qual se caracteriza essencialmente como um relacionamento de amor com o Senhor que se expressa por meio dos sacramentos. Tópico 1. A amplitude conceitual dos sacramentos. Para Calvino, o termo sacramento tem um conceito amplo,
abrange uma grande amplitude conceitual, envolve todos os sinais que Deus, em todos os tempos, tenha dado ao homem com o propósito de confirmar a veracidade das suas promessas. Esses sinais foram instituídos pelo Senhor, tanto nas coisas naturais quanto nos milagres por ele realizado ao longo de todo o Antigo Testamento. Como sinais nas coisas naturais temos a árvore da vida dada a Adão e Eva, com o penhor da imortalidade, Gênesis 2:9, 3:22, e o arco-íris oferecido a Noé e sua posteridade, como testemunho de que a terra não seria destruída novamente por meio de um dilúvio, Gênesis 9, 13 a 16. Isso mostra que Adão e Noé receberam esses sinais por sacramentos. Contudo, explica o reformador, não que a árvore lhes provesse a imortalidade, que por si só não podia dar, nem o arco-íris, que é apenas a reverberação da radiação solar nas nuvens esculpidas opostas, seria eficaz em conter as águas, mas porque tinha uma marca esculpida pela palavra de Deus, a fim de que fossem provas e selos de seus concertos. E antes disso a árvore era, na verdade, uma árvore. O arco-íris? Apenas um arco-íris. Quando foram assinados pela palavra do Senhor, infundiu-se-lhes uma forma nova, de sorte que começassem a ser o que não eram. Para que alguém não conclua que essas coisas foram ditas em vão, o mesmo arco-íris nos é também dado hoje, como testemunha desse pacto que o Senhor firmou com Noé, o qual, sempre que o contemplamos, nele lemos esta promessa de Deus, de que a terra nunca haverá de ser destruída por um dilúvio. Institutas 4, 14.18. Um sinal não possui valor em si mesmo, mas porque a palavra do Senhor, bem como os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, o chancelam e o validam. Como exemplos dos milagres que se apresentam como sinais, temos o fogareiro fumegante e a tocha de fogo que passa entre os animais em pedaços, em Gênesis 15, 17. O orvalho somente na porção de lã, segundo havia pedido Gideão, em Juízes 6, 37 a 38. A sombra que retrocedeu 10 graus no relógio de Acais, como sinal da cura de Ezequias, em 2 Reis 20, 9 a 11. Compare Isaías 38, 7 a 8. Uma vez que essas coisas aconteciam para nutrir e solidificar a fraqueza da fé, eram também sacramentos. Institutas 4, 14.18. Tópico 2. Os sacramentos apontam Cristo. Os sacramentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, têm como objetivo comunicar a Cristo, porque, abre aspas, para que os sacramentos nos proponham alguma promessa de Deus, é necessário que nos mostrem Cristo. Fecha aspas. Institutas 4, 14.20.
Desse modo, os sacramentos, abre aspas, nos representam Cristo quanto mais de perto ele se manifestou aos homens, desde quando foi realmente exibido pelo Pai, como fora prometido. Fecha aspas, Institutas 4.14.22. Contudo, uma advertência importante deve ser considerada com atenção. Para que as almas piedosas aprendam corretamente a Cristo, é indispensável que se elevem ao céu. Porque, se a função do sacramento é socorrer a mente do homem, que em si é fraca, a que se eleve ao alto para receber a grandeza desses mistérios espirituais, os que se detêm no sinal externo se afastam muitíssimo do verdadeiro caminho para achar Cristo. Institutas 4.17.36. Devemos ter em mente que Abraão e sua posteridade foi ordenada a circuncisão, Gênesis 17:10, a qual, mais tarde, foram pela lei mosaica acrescentadas purificações, sacrifícios e outros ritos. Levítico 1-15. Estes foram os sacramentos dos judeus até a vinda de Cristo. Uma vez anulados esses, foram instituídos 2 sacramentos, dos quais agora se serve a Igreja cristã: o batismo e a ceia do Senhor. Institutas 4.14.20. A função intrinsecamente essencial dos sacramentos mosaicos, bem como dos instituídos no período do Novo Testamento, encerra um único propósito: conduzir os homens a Cristo, porquanto não há quaisquer benefícios outorgados pelo Senhor da Aliança que não estejam dirigidos e firmados em seu Filho, segundo aos Coríntios 1:19-22. Entretanto, aponta Calvino, abre aspas, só há uma diferença entre esses sacramentos. Aqueles prefiguravam Cristo prometido, como fosse ainda esperado. Estes o apresentam já outorgado e manifesto. Fecha aspas. Institutas 4.14.22. A circuncisão simbolizava aos judeus a natureza corrompida do ser humano e a consequente necessidade de purificação. Também, conforme fora dada a Abraão, era um selo da promessa divina de que, por meio de sua semente, todas as nações da terra seriam abençoadas. No entanto, o símbolo se concretizaria em Cristo, porquanto a semente era Cristo. Gálatas 3:16. Ou seja, somente Cristo restauraria o que fora perdido em Adão. Romanos 5:12-21. Logo, a circuncisão deveria ser entendida como uma marca da justiça outorgada tão somente pela fé em Cristo. Confira Romanos 4:11. As purificações determinadas em Levíticos apresentam um quadro imundo e deturpado do ser humano, contaminado em sua natureza. No entanto,
as ações que objetivavam a purificação apontavam a verdadeira limpeza interior, que somente poderia ocorrer mediante o sangue purificador de Cristo, cobrindo-nos em propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, 21 a 26, Hebreus 9, 1 a 14, 1 João 1, 7. Os sacrifícios cruentos revelavam indesculpavelmente a iniquidade do homem e ensinavam dramaticamente ao povo judeu a necessidade premente de pagamento e satisfação diante do juízo divino. Portanto, a necessidade de um mediador entre o Deus Santo e os homens pecadores se revelava intensa diante do povo. Calvino enfatiza, abre aspas, este sumo sacerdote foi Cristo. Hebreus 4, 14, 5, 5, 9, 11. Ele derramou o seu próprio sangue, foi a vítima, pois ofereceu seu Pai obedientemente até a morte. Filipenses 2, 8. Por cuja obediência cancelou a desobediência do homem, aos Romanos 5, 19, a qual havia provocado a indignação de Deus. Fecha aspas. Institutas 4, 14, 21. Ele conclui, abre aspas, tudo quanto hoje se nos exibe nos sacramentos, isso os judeus outrora recebiam nos seus, a saber, Cristo, com suas riquezas espirituais. A virtude que têm os nossos, também sentiam eles em seus sacramentos, isto é, que eles fossem selo da divina benevolência para consigo, para a esperança da salvação eterna. Fecha aspas. Institutas 4, 14, 23. Tópico 3. A circuncisão e o batismo. A circuncisão foi instituída por Deus em Gênesis 17, 9 a 14, como um selo da aliança com Abraão. Esse selo fora instituído, em sua essência, com um caráter duradouro, que visava confirmar e lembrar ao patriarca a certeza do cumprimento das promessas que o Senhor havia feito a ele. Essa característica permanece também no batismo, o selo da nova aliança no Senhor. Efésios 1, 13 a 14. Palmer Robertson apresenta algumas peculiaridades do estabelecimento da circuncisão. Observemos. 1. A aliança apresenta uma responsabilidade clara a Abraão. Versículo 9. 2. O selo se apresenta como a própria aliança. Versículo 10. 3. O sinal constitui um testemunho real do relacionamento com o Senhor, comprovada com a concretitude do pacto de vida e morte com Deus. Versículo 11. 4. A circuncisão ao 8º dia aponta a solidariedade entre pais e filhos no relacionamento pactual. Versículo 12. 5. O sinal da aliança com o Senhor não fora constituído apenas para os judeus, mas aberto a todos os povos, pois o estrangeiro também deveria ser circuncidado. Versículo 13. 6. A desobediência geraria castigo,
aqueles que rejeitassem o sinal da aliança. Versículo 14. O Cristo dos Pactos, editora Cultura Cristã. Esse autor segue apresentando uma interpretação teológica pertinente que devemos observar com atenção. 1. A circuncisão simbolizava a inclusão na comunidade da aliança, estabelecida pela iniciativa da graça de Deus. 2. A circuncisão indicava a necessidade de purificação. 3. Representa também a remoção da mácula essencial para se alcançar a pureza. 4. O extirpar de parte natural do corpo humano, como símbolo de limpeza religiosa, sugere a necessidade da execução do julgamento, como ato essencial à purificação. Pela circuncisão, o pecador submete-se a um julgamento que purifica. 5. O rito da circuncisão implica que a raça é pecadora e necessita de purificação. A íntima relação deste selo de aliança com a propagação da raça indica que Deus deseja tratar com famílias. Deus, em sua obra de redenção, deseja restaurar a solidariedade da ordem da criação da família. O Cristo dos Pactos, entre parênteses. Portanto, o que se diz a respeito da circuncisão, diga-se a respeito do batismo. Tópico 4. A Páscoa e a Ceia do Senhor. A Páscoa foi instituída no contexto da 10ª praga, quando da libertação dos judeus do Egito. Êxodo 12. A ênfase no texto recai na figura do Cordeiro Pascal, versículo 3 a 11. Trata-se da Páscoa do Senhor da Aliança, quando um cordeiro primogênito sem defeito deveria ser morto e servido como a última refeição do povo de Israel, antes de sua saída do cativeiro egípcio. O sangue do cordeiro morto deveria ser aspergido sobre os umbrais das portas das casas dos israelitas. Versículo 7. O sangue aspergido cumpriria a função de um sinal na ocasião em que o Senhor passasse e matasse todos os primogênitos egípcios. Versículo 13. O cordeiro deveria ser assado por inteiro, sem qualquer osso quebrado. Versículo 10. E deveria ser comido na festa dos pães asmos. Versículo 8.17. Sobre o cordeiro, Gerard van Groningen escreveu: seu caráter e qualidade tinham de ser sem mancha ou defeito. Nenhuma das evidências dos efeitos ruinosos do pecado e seus resultados poderiam estar presentes. O próprio cordeiro tinha de ser perfeito para ser aceitável a Yahvé como um substituto para o povo oprimido a sofrer sobre o cativeiro egípcio. Ele tinha de ser completamente consumido, sem que seus ossos fossem quebrados, para indicar a extrema necessidade de uma total libertação e integral submissão a este requisito. Entre parênteses, Revelação Messiânica no Antigo Testamento, editora Cultura Cristã. O cordeiro foi morto
Seu sangue derramado foi uma ação substitutiva, ou seja, para que os primogênitos de Israel vivessem. O sangue do Cordeiro garantiria a libertação do povo da aliança, e desse modo, seu sangue apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, derramado para a libertação dos eleitos de Deus. João 1, 29, 36, Lucas 22, 20. Portanto, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, 1 Coríntios 5, 7, em nosso lugar, para nossa libertação. Eis a mensagem que nos comunica a ceia do Senhor. Conclusão. Os sinais foram instituídos pelo Senhor no contexto da aliança, e desta feita, o valor que possuem é outorgado pela palavra de Deus, que os valida para que cumpram o objetivo para o qual foram estabelecidos: fortalecer e sustentar a nossa fé. Os sacramentos promovem nossa nutrição espiritual ao nos comunicar Cristo Jesus. Portanto, todos os benefícios que possuímos provém unicamente do Redentor. Aplicação. Como saber que Deus apresentou sinais ao seu povo desde o Antigo Testamento? Reforça sua fé nele. Os sinais da aliança de Deus com o seu povo são seguidos por você? Concluímos a leitura da lição 6, os sacramentos do Antigo e no Novo Testamento. Texto básico, Romanos 5, 12 a 21. Que bom que você chegou até aqui. Que Deus te abençoe ricamente. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler também os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Fique na paz, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.